A passagem do princípio inteligente pelos diversos reinos da natureza é um dos estudos espirituais mais fascinantes. E todas as perguntas deste vídeo são exatamente sobre esse tema. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo as questões que vocês deixam nos comentários e que nós estamos tentando agrupar por temas específicos, perguntas semelhantes. Estes vídeos respondendo as questões postamos às segundas-feiras e os vídeos de quinta continuam com temas específicos, sempre às 19h30. Antes de começarmos as perguntas, primeiro mostrarmos para vocês o livro referência deste estudo, que é um livro referência do assunto, inclusive, no meio espiritual. A autora espírita Irvênia Prada, neste livro muito legal, chamado A Questão Espiritual dos Animais. E a primeira pergunta é do Sandro Alessio. Ele quer saber se os animais podem evoluir a ponto de um dia se tornarem humanos. Sim, Sandro. Os animais estão sujeitos à chamada lei de progresso. Deus, a inteligência suprema, não criaria uma classe de seres para estarem sempre à margem de uma evolução que seria proporcionada apenas para outras categorias de criaturas. Os animais fazem parte de uma longa cadeia pela qual o princípio inteligente vai passando. Cada reino da natureza proporciona uma lição diferente para este princípio inteligente e em algum momento da sua passagem pelo reino animal, ele se individualiza, criando um corpo espiritual, um perispírito, se destacando da sua espécie como indivíduo, se percebendo como consciência e ganhando, portanto, um grande impulso para continuar o seu aprendizado, sendo guiado pelos instintos de sobrevivência, até que um dia, quando conquista o pensamento contínuo, um senso já primitivo, mas existente de moralidade, de certo, de errado, ele começa a viver experiências no chamado reino das humanidades. São transições que levam muito tempo, é uma jornada multimilenar que pode passar de bilhões de anos, se pudermos ter uma referência no nosso tempo aqui na Terra, para esta incrível jornada do princípio inteligente em direção a estados cada vez mais perfeitos. E a segunda pergunta é da Silvana Vieira Bittencourt. Ela quer saber, alguns animais são mais evoluídos do que os outros? Existe uma hierarquia? Por exemplo, os insetos são menos evoluídos do que cães e gatos? Sim, Silvana, existem espécies mais evoluídas do que outras. Por exemplo, você citou os insetos. Os insetos ainda estão ligados ao que o mentor Ramatiz, por exemplo, chama de alma-grupo. Por isso que você vê, por exemplo, uma colônia, uma colmeia de abelhas, elas agem como se fossem um único organismo. Os cupins também fazem isso. Os insetos, aliás, têm esta consciência coletiva muito aprimorada. Mas, se pegarmos espécies mais adiantadas, como o cão, o gato, o cavalo, o golfinho, já veremos que cada indivíduo já parece ter um temperamento diferente. Não é um comportamento totalmente padronizado, embora o instinto ainda seja o guia de muitos comportamentos. Mas claramente, e isso todos nós que temos animais percebemos, um cão é diferente de outro cão, um gato de outro gato, mostrando que ali já há um ser individualizado, vivendo suas experiências em direção a cada vez aprendizados mais complexos. Uma outra pergunta do Pedro Sampaio, de Fortaleza, lá no Ceará.
Ele quer saber se os animais estão em transição planetária ou se somente os humanos. Ele diz que tem notado nossos irmãos caninos, por exemplo, com uma inteligência mais aprimorada. Sobre esse assunto, Pedro, também o mesmo espírito, Ramatiz, em suas obras, ele explica que em mundos mais avançados, os animais tendem a ser mais dóceis, menos selvagens, menos agressivos. Então aqui na Terra ainda existem animais que podem agredir o ser humano, embora o ser humano seja quem mais agrida os animais. Mas enfim, animais selvagens. Quanto maior a evolução do planeta, os animais cada vez mais interagem de forma harmônica com a espécie dominante, o ser humano daquele planeta, que nem sempre tem um biotipo igual ao que temos aqui. A diversidade impera no universo. Uma outra referência importante sobre esse assunto está na Revista Espírita, onde Allan Kardec entrevista um ser habitante de Júpiter, onde existe uma civilização que vive num outro plano de densidade de matéria, inacessível aos nossos instrumentos. E lá os animais já estão também num nível muito mais evoluído, acompanhando a evolução do planeta. São animais que já estão, inclusive, em transição para o reino das humanidades. E tem uma interação com o ser humano lá muito diferente. Inclusive, são informações muito consoladoras que, neste trecho da Revista Espírita, este espírito comunicante explica que muitos seres encarnados em Júpiter reúnem em suas famílias espirituais animais que eles tiveram em outras vidas, que os acompanharam em um passado distante. Todos se reúnem depois de muitas jornadas juntos, nestes planetas já felizes e evoluídos. Ou seja, os elos não se perdem. Isso é extremamente consolador. Vou deixar esse vídeo na tela final, se você quiser entender melhor como isso funciona. Próxima pergunta é do Victor Ferreira. Ele quer saber se os animais desencarnam e reencarnam rapidamente. Victor, geralmente isso acontece, mas nem sempre. Quanto maior o ganho evolutivo de um animal, isso vale também para os seres humanos. Quanto maior o ganho evolutivo, maior o tempo que a criatura tende a passar na chamada erraticidade, aquele período entre duas encarnações. Tem várias obras mediúnicas, livros de André Luiz, que relatam animais no mundo espiritual, animais inclusive auxiliando equipes socorristas em pleno umbral, animais que vivem no umbral. Há também colônias específicas para acolher animais recém-desencarnados. Então, não é tão simples assim. Nem todos os animais reencarnam imediatamente, embora isso possa acontecer com muitos. Muitas vezes a chave do entendimento de diversas questões espirituais é não generalizarmos. Uma outra pergunta da Camila e do Victor Alves. Eles querem saber sobre mediunidade nos animais. Isto, a doutora Irvênia Prada, no livro que eu mostrei, ela explora bastante. A doutora Irvênia explica que não se pode ainda falar em mediunidade dos animais, porque mediunidade implica, médium do latim, a palavra quer dizer intermediário. Então, o médium, ele traz uma mensagem, uma comunicação, uma sensação, ele expressa algo proveniente de outro ser. Os animais ainda não têm ganhos cognitivos para fazerem esta intermediação. Ainda não tem essa condição. Mas o que existe nos animais são, e isso muitos de nós conseguem perceber, eles têm percepções para além do que os seres humanos já conseguem ter. Os animais conseguem perceber comumente o mundo espiritual,
Quem convive com animais sabe disso. Então, mas não podemos falar em mediunidade nos animais ainda, por conta disso que a doutora Irvênia nos explica. Já a Cleia Bernardes, ela pergunta: é verdade que animais muito apegados aos tutores, ao reencarnarem, eles voltam para o lar que pertenciam? Cleia, isto pode acontecer. Nós encontramos isso em ensinamentos de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que são duas situações comuns. É comum um animal que conviveu muitos anos com uma família, e isso é muito útil à evolução daquele ser, tanto na evolução da sua capacidade de comunicação, na formação dos seus centros de força, na expressão dos seus sentimentos. Aquele convívio amoroso com uma família é de extremo valor para estes seres. Então é comum que a espiritualidade, após o desencarne destes animais, dos chamados pets, mantenham os animais em corpo espiritual junto daquela família por mais alguns anos. E eles ficam por ali sem serem percebidos porque estão desencarnados, mas ainda usufruindo daquele ambiente para que a separação não seja tão traumática. Então, o Divaldo, inclusive, tem uma experiência em que ele entrou numa casa e foi recebido por um cachorro enorme e só ele estava vendo o cachorro. E a dona explicou, ele descreveu o cachorro, e a dona explicou que era um cão que ela tinha há muitos anos e que já tinha desencarnado, mas que ainda estava ali na casa. Já o Chico Xavier nos explica que é muito comum que os animais também reencarnem nos mesmos lares, busquem os mesmos tutores. Isso não é uma regra, pode acontecer ou não, mas é comum que aconteça. E por que é comum? Porque se tem algo que a espiritualidade valorize, são os laços de amor que nos unem. Tudo que você cultiva, tudo que você rega, de alguma forma vai voltar para você. Então, os laços de amor que nos ligam a estes seres são tão grandes que é comum que este mesmo laço faça com que esses seres cruzem as nossas trajetórias em diversos momentos. A próxima pergunta do Victor Ferreira: por que alguns animais sofrem tanto, enquanto outros nascem em famílias amorosas? Qual o sentido disso? Victor, esta realmente é uma pergunta muito comum que chega aqui no canal. Qual o sentido do sofrimento para os animais? Realmente é algo que nos toca muito, porque são seres inocentes. Por que precisariam passar por situações tão difíceis? Mas precisamos compreender que o sofrimento ainda é algo inerente ao nosso plano físico. É claro que estamos falando de sofrimento, não de crueldade. A crueldade já é um sofrimento totalmente desnecessário, que muitas vezes o ser humano impõe para estes seres e responderá por isso na proporção da sua responsabilidade, do seu conhecimento. Agora, basta nascer aqui, basta estar aqui presente em corpo físico, mesmo na categoria de ser humano, ninguém escapará a algum nível de sofrimento. Como os budistas ensinam, aqui na roda de Sansara, no ciclo das encarnações, o sofrimento é inerente. E no caso dos animais, a dor e o sofrimento que eles passam, o instinto de caça, de predador, isto ajuda estes seres a evoluírem no sentido de criarem uma consciência de si mesmos mais rapidamente, por meio de experiências tão viscerais, tão intensas. Mas esta fase em que o sofrimento ainda acontece, e de certa forma impulsiona a evolução, ela é muito rápida e temporária quando comparada ao que nos aguarda quando avançamos em conhecimento, em experiência, em evolução. Chegaremos numa fase em que não precisaremos mais desse tipo de experiência para avançar.
mas ela ainda faz parte, num dos livros de André Luiz, um dos mentores chama esta dor, esse tipo de dor inerente ao plano físico, de dor evolução, porque ela não está ligada a nenhum tipo de karma, nenhum tipo de ação pretérita, ela é simplesmente inerente ao meio em que ainda vivemos. Próxima pergunta do Arnaldo Villanova. Com relação aos animais que são atropelados, como a espiritualidade vê essa ocorrência? É apenas um acidente? Como o motorista que agiu sem intenção deve agir? Arnaldo, os animais, eles não têm nenhum comprometimento inerente da lei de causa e efeito. Eles não têm karma, não têm ainda o livre-arbítrio, são totalmente regidos pelo próprio instinto. Estas ocorrências tristes de atropelamentos, portanto, são realmente acidentes, mas o ser humano envolvido nisso, se ele agiu com intenção, com certeza responderá. Maus tratos contra animais já é crime aqui pela lei dos homens, mas pelo ponto de vista espiritual é um delito grave perante as leis divinas. Principalmente se é feito por um motivo fútil. E quanto ao que o motorista que agiu sem intenção que ele deve fazer, acredito que o que nos recomendaria a ética cósmica neste caso seria socorrer o animal na medida do possível. Socorrer, aliviar a dor, agir como gostaríamos que agissem conosco. Próxima pergunta, da Márcia Suzana Flenick. Fale sobre eutanásia nos bichinhos, por favor. Márcia, muitas pessoas concordam com este posicionamento, outras não, mas nós entendemos que a eutanásia, no caso dos animais, pode ser um ato de misericórdia. A eutanásia em humanos não é recomendada pela espiritualidade, porque os humanos, muitas vezes, ali no processo da desencarnação, naquele momento que antecede, nos dias, nos meses que antecedem o desenlace, está havendo ali reflexões, processos energéticos importantes que nós não conseguimos apreender e não cabe ao ser humano interromper este processo. É claro que a desencarnação, por ser um processo, ela tem o seu tempo natural. Também não devemos prolongar a vida indefinidamente por meios artificiais quando não há mais sentido nisso. Então, a classe médica tem que ter clareza de deixar a natureza seguir o seu curso quando for necessário. Porém, nos casos dos animais, como eles não têm karma, não têm ações pretéritas que estão interferindo nas ocorrências de sua vida, muitas vezes a eutanásia é uma forma de aliviar um sofrimento que não tem mais nenhum sentido e poupá-los de uma agonia dos momentos finais do desenlace, que pode ser muito desagradável para o bichinho. Porém, temos que ter um cuidado aqui de não banalizar o procedimento. Ele tem que ocorrer segundo critérios bem definidos pelos médicos veterinários. Não podemos recorrer à eutanásia em animais que ainda poderiam viver por mais algum tempo e, de repente, dando um pouco mais de trabalho, mas há pessoas que querem se livrar desses bichinhos recorrendo à eutanásia, o que perde totalmente o sentido da prática. Tem que ser feita no momento certo, por critérios veterinários definidos, com profissionais sérios. Deste modo, acreditamos que a eutanásia pode ser sim indicada para os pets. Uma outra questão deste universo relacionada ao estudo da espiritualidade dos animais, que sempre chega, é relacionada ao consumo ainda de carne de animais pela nossa humanidade. É um tema bem polêmico, mas eu lembro que no Pinga Fogo, na entrevista que Chico Xavier deu para a TV Tupi nos anos 70, ele explica que
o hábito de comer carne ainda é muito intrínseco, cultural em nossa humanidade, que devemos, antes de qualquer tipo de mudança, consultar médicos e nutricionistas para que, aos poucos, quem sabe, possamos diminuir o consumo. Mas o fato é, isso ninguém pode contestar, é que no futuro da humanidade nós libertaremos totalmente os animais de qualquer tipo de exploração. Então, de alguma forma, a humanidade tem que caminhar nesse sentido. Então, se você estiver sentindo este chamado, quem sabe diminuir aos poucos a carne da alimentação, faça isso, mas lembre-se de cuidar da sua saúde, de ouvir profissionais habilitados. Eu vou deixar na tela final 2 vídeos, um que fala sobre a vida em Júpiter e como lá os espíritos reúnem animais de outras vidas. E também um outro vídeo que fala sobre os chamados elementais, espíritos da natureza, seres que estão justamente na transição entre o reino animal e o reino hominal. Gostaria de agradecer por você ter ficado comigo até aqui, pedir que, se possível, deixe o seu like, deixe a sua pergunta, a sua questão no comentário para próximos vídeos, compartilhe este vídeo com alguém que você possa, de repente, estar lembrando agora. Queria também agradecer muito aos novos membros apoiadores do canal, Marcelo Madeira, a Su Novaes, o Ronaldo Guaranis Melo, a Cleia Bernardes e o Francisco José Azevedo. Muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!